artistas e arteiros, poetas e peraltas, vamos fazer arte! Hello, meu nome é Pamela, né, dona desse singelo canal que era de inglês e agora é sobre livros. Qualquer coisa me segue lá no Instagram, @pam.dreams, tá? Curte, compartilha e é isso, e se inscreve. Sétimo livro, temos... Então, deixa eu só explicar rapidamente o que aconteceu aqui. Esses livros aqui eu tava lendo meio que ao mesmo tempo, sabe? Eu lia tipo 50 páginas de um, 20 de outro, 10 de outro. Eu saí lendo tipo tinha umas 4 leituras abertas ao mesmo tempo. Desde o começo do ano, que tinham 2 leituras que eu vou falar daqui a pouco, que eu tinha aberto, tipo assim, eu comecei a lê-los na primeira semana de janeiro, mas eu só terminei agora no final de março. Porque, enfim, eu dei prioridade a essas leituras aqui, porque eram livros emprestados, eu precisava entregar, porque eu ia viajar, enfim. E aí, me emprestaram um livro lá em Taubaté, chamado Revolução Moral, também para discutir na igreja. Que ele vai falar basicamente sobre a importância de se preservar para o casamento. Sobre a questão de virgindade, essas coisas. Ele vai falar das implicações de não se guardar, das implicações de se guardar, da importância de se guardar, algumas ferramentas espirituais para isso, né? Ele vai falar sobre uma questão muito mais espiritual também, tem muito a ver com a questão espiritual, com a questão religiosa, né? Apesar de não ser não é um rito, por assim dizer, mas é uma crença, né? E a gente age conforme a nossa crença. Eu gostei do livro em alguns aspectos, eu achei que ele é interessante sim, em muitos aspectos, porém eu achei ele superficial também. Não tive tantas divergências teológicas assim, algumas pouquinhas, mas sei lá, eu acho que ele poderia ter sido mais profundo em algumas coisas, mas talvez para o que ele de fato se propôs a falar, eu acho que ele deu conta do recado, apesar de eu estar esperando um pouco mais, mas enfim. Uma das leituras que eu falei que eu tinha começado lá em janeiro e que eu terminei agora em março, eu tava lendo paralelamente a esse da Revolução Moral. O 8º livro foi Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Sim, se você se pegou fazendo escola, contos, é exatamente isso. E o livro vai falar sobre isso, sobre uma menina, uma jovem adulta, que ela é de Londres, mas ela tem descendência punjabi, que é uma galera da Índia, que na verdade da região de Punjab, que tá morando em Londres. E aí ela é contratada para poder dar aula de escrita criativa para viúvas, só que ela descobre que as viúvas são analfabetas, e só que aí as viúvas começam a falar de contos eróticos e e uma série de outras coisas, uma série de arcos e de histórias se desenvolvem aí. Não é só sobre os contos eróticos, apesar deste nome que é pra te pegar mesmo, é clickbait total. Mas não é só sobre contos eróticos, é muito mais do que isso, tá? E vale muito a pena, é muito mais denso, ele discute muito mais coisa, sabe? Coisas da própria cultura, coisas sobre hipocrisia, várias coisas, sabe? Tem muito mistério envolvido aí e vale muito a pena. O começo, eu confesso que é arrastado, você fica assim... Mas quando ela começa a dar aula, quando o bicho começa a pegar, quando engrena, vai, tá? Dê uma chance pra esse livro, porque esse livro é massa. Tá, aí a gente tem como nono, eu botei aqui que era um, mas na verdade é outro. Esse aqui também foi rapidinho, foi tipo assim, 30 minutos de leitura. Foi O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Tem um curta-metragem dele que ganhou o Oscar. E é basicamente a mesma coisa do livro, tá? Algumas falas aqui são diferentes. É um livro teoricamente para criança, mas tem mensagens muito fortes, muito profundas, muito reflexivas, muito filosóficas, tá? E eu acho que vale muito, muito, muito a pena, tá? E ele é rapidinho, porque ele também tem muita imagem. Eu não vou me deter muito porque é basicamente sobre um menino que ele tá perdido, ele quer voltar para casa e ele acha esses animais para ajudar ele nessa viagem de voltar para casa. E aí eu te pergunto, o que é casa? Segundo ele, é um lugar quentinho e gentil. Voltando, o 10º livro que eu botei aqui como nono, mas o 10º livro é o Paternidade Bem Resolvida, que cai da mesma coisa do Deus Não Tem Netos. Ele tem uma premissa interessante,
ele começa a desenvolver, tipo, que seus problemas na vida, em muitas áreas da sua vida, provavelmente estão relacionados com problemas com a paternidade. E quando eu falo paternidade aqui, não é só questão de pai e filho, pode ser mãe e filho também, tá? Questão dos pais. E ele tenta também associar isso com a questão de Deus, né? De, tipo assim, com sua real paternidade, que seria Deus, o Pai. Ele faz toda essa ligação. Porém, achei um pouquinho repetitivo demais? Achei. Achei que teve horas que divergências teológicas rolaram pra caramba. Se bem que teve partes que eu realmente concordei com ele, que realmente falei, menino! Mas teve muitas outras partes que eu fiquei, então... Se você não tem problemas com isso, se você quer ler um livro que pode ser uma porta de entrada para outros livros que falem sobre isso, que falem melhor e mais aprofundadamente sobre Deus, bem-vindo, tá? Inclusive a leitura é fácil, ela é prática, tá? Mas não foi do meu agrado. Mas isso é pessoal, tá? Vocês podem odiar os que eu disse que são maravilhosos e tá tudo certo, porque leitores são isso, tá? O próximo nós temos 100% Presente do Joel J. E foi um livro que eu favoritei e eu dei 5 porque ele é muito bom. Ele é um livro técnico, ele é um livro objetivo, ele é um livro tipo, sua vida tá assim, você quer vir pra cá, então você tem que fazer isso, sabe? E ele vai falar sobre nossos medos, sobre por que nós não temos sucesso, o que seria o sucesso pra gente, como é que a gente busca esse sucesso, as chaves de buscar isso, de montar um processo. Ele vai falar de hábitos, sabe? É desenvolvimento pessoal, tá? Mas ele dá umas porradas no meio da cara, assim, bem fortes, mas ao mesmo tempo ele te dá as ferramentas pra você começar uma reflexão pra poder melhorar, sabe? E isso é muito, muito bom. Tem muita coisa assim, muitas definições, coisas muito interessantes pra você usar na sua vida mesmo. Mas é um livro assim, não é um livro pra você ler, tipo, papel e caneta na mão, entendeu? Papel e caneta na mão e já começa a pensar como é que eu posso botar isso em prática na vida, entendeu? Porque é sobre isso. Mas é um livro fantástico. Recomendo a leitura mesmo. E o último livro que eu li até agora, o 12º livro, é nada mais nada menos do que A Morte de Ivan Illich, que foi o desafio que eu lancei lá no meu Instagram, que era ler um livro fininho. E livro fininho entende-se livro com menos de 100 páginas. E esse livro tem 80 páginas. Só que não subestimem o livro pelo tamanho, porque é pequeno, mas é potente, sabe? Pensa num livro profundo, um livro cheio de sarcasmo, mas com umas reflexões muito bem feitas, umas coisas muito bem construídas para te levar a um clímax de umas reflexões muito bem boladas, sabe? Inclusive eu consegui relacioná-lo com Eclesiastes da Bíblia, com o livro de Eclesiastes da Bíblia e com o filme Soul da Disney. Como isso é possível? Dá uma lida, dá uma assistida e dá uma lida em Eclesiastes e vê se você consegue fazer isso também, tá? Vale muito a pena a leitura. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram minhas 12 leituras até agora e daqui pra frente eu vou fazer vídeos menores porque vai ser a minha meta de leitura do mês, mas se isso realmente vingou ou não no final do mês. E depois, mais lá pra frente, a gente vai falar sobre o quadro Zero na Estante. Beleza? Fechou? Então é pan.